Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo federal sancionou uma lei que autoriza o uso de ozonioterapia em todo o país. O procedimento é alvo de polêmicas entre profissionais de saúde por não ter eficácia comprovada. Após vários anos de discussão e muita polêmica, a ozonioterapia foi autorizada. A decisão do governo federal foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira. A lei determina que a terapia deve ser realizada por profissional de saúde com nível superior e inscrito no Conselho de Fiscalização. Como funciona essa terapia? O tratamento tem alguma eficácia? Quais são os riscos? E por que o tema provocou tanta polêmica? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Gonçalo Vecina Neto. Muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor. É um prazer estar aqui com vocês, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Tal. André, a proposta não é aceita por toda a comunidade médica e mesmo após a liberação do governo federal, existe uma polêmica aí em torno da ozonioterapia, né? Olá, Celso, obrigado pelo convite, sempre um prazer. Doutor Gonçalo, tudo bem? Olha, Celso, a ozonioterapia está autorizada em todo o Brasil desde a última segunda-feira. Fica estabelecido que a terapia é um procedimento de caráter complementar e não um tratamento único, mas a proposta não é aceita por todos os profissionais da saúde. Durante a pandemia, por exemplo, houve muita polêmica em relação ao uso do método como tratamento para a Covid-19. Na época, entidades de saúde se colocaram contra, alegando falta de evidências científicas sobre os benefícios e a ausência de riscos no método. E hoje a prática continua ainda sendo alvo de críticas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi contrária à sanção da lei e orientou o presidente da República a vetar o projeto. Em uma carta aberta ao governo, a Academia Nacional de Medicina disse que recebeu o projeto de lei com perplexidade e extrema preocupação. Agora, doutor Gonçalo, explica para a gente, por favor, o que é a ozonioterapia? Ozônio são 3 átomos de oxigênio. Tem características que têm a ver aqui com essa questão do meio ambiente, a camada de ozônio. O ozônio, enquanto um gás relativamente tóxico, que é fruto da poluição, quando ele é produzido pela movimentação de veículos, etc. É um gás bastante controvertido, é um gás que também tem características antioxidantes muito potentes e é bactericida. Ele é utilizado em algumas circunstâncias para limpeza de piscinas, na lavagem de roupa, como um produto bactericida. Ele mata bactérias, tem uma atividade desinfetante. Mas, a partir do final do século XIX, alguns químicos alemães descobriram essas características bactericidas, desinfetantes do ozônio e resolveram experimentar o ozônio para alguns tratamentos. Noto que no final do século XIX nós tínhamos uma medicina que tinha muito poucos instrumentos para conseguir tratar doenças. Agora, como se tratava de um gás que continha oxigênio, e oxigênio é um átomo fundamental para a vida. O que o oxigênio faz no nosso corpo? O oxigênio é responsável pela produção de energia no nosso corpo. Nós respiramos oxigênio, o oxigênio vai através das hemácias até todos os nossos tecidos e é utilizado no metabolismo celular para produzir energia. Termo muito leigo seria a queima que produz calor dentro do nosso corpo através dos alimentos que nós utilizamos. Então, o oxigênio, podemos dizer que é fundamental para a vida, e é mesmo. E aí, então, esses químicos alemães lá no século XIX falaram, olha, se o oxigênio é tão importante para a vida, o que ele pode ser como O3, o que ele pode fazer no nosso corpo? E começaram a pensar o uso do ozônio em quadros infecciosos, quadros dolorosos, feridas. Agora, doutor Gonçalo, por que as entidades médicas se posicionaram publicamente pelo veto do projeto? Por que diversos profissionais da saúde são contra a liberação dessa terapia ou recomendam como terapia complementar?
a aprovação da terapia integrativa é para o uso dos profissionais da saúde. Então, pode ser usado por enfermeiras, farmacêuticos, fisioterapeutas, todos os profissionais da saúde que têm um diploma universitário podem utilizar o ozônio. Não existe nenhum estudo demonstrando que, com evidência palpável, com evidência comprovável, que a ozonioterapia produza resultados. Ponto número 1. Ponto número 2. Dependendo da maneira como eu use o ozônio, ele poderá gerar efeitos secundários indesejáveis. O pessoal que desenvolveu a ozonioterapia utiliza o ozônio injetando o ozônio no corpo, na pele, em vasos, veias, artérias, e também através da introdução intranal. A utilização do ozônio injetado dentro do nosso corpo pode sempre produzir um quadro infeccioso. Essa é uma preocupação, particularmente da área médica. A utilização do ozônio através de injeções. Sempre que eu introduzo alguma coisa no corpo, ela pode produzir um quadro infeccioso. Então, não existe evidência de que produza efeito e pode produzir um quadro infeccioso. Então, a questão toda é: somos contra a utilização do ozônio nas formas em que ele é injetado no corpo. A injeção intranal tem alguma consequência? Provavelmente ele seja um pouco irritante de mucosa e, eventualmente, se você não regular a pressão, poderá, eventualmente, causar algum tipo de dano no tecido, do intestino. Mas, por isso, os médicos, particularmente os médicos, são contra a utilização do ozônio, por causa da falta de eficácia, falta de produzir efeito e poder trazer um risco para quem usa o ozônio. Essa é a posição, não fora a questão comercial, é a posição do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, da Academia Nacional de Medicina. A lei determina ainda que o método só poderá ser realizado por um profissional da saúde com nível superior inscrito em seu conselho de fiscalização profissional e que o paciente esteja ciente do caráter complementar. Mas, doutor Gonzalo, a gente sabe que quem está doente, quem tem alguma patologia, está disposto a fazer o que for para se curar, a tentar o que for possível para se curar. As promessas terapêuticas podem influenciar os pacientes a trocarem tratamentos adequados por esse procedimento complementar? Nós temos que ficar bastante acesos no que essas terapias, de uma forma geral, são chamadas integrativas. Então, você tem a ozonioterapia, você tem o reiki. O que é o reiki? O reiki é imposição de mãos. Você tem a cristalografia, colocar cristais na cabeça. Tem musicoterapia, você tem flores, você tem várias práticas integrativas. Essas práticas integrativas, elas dependem de que a pessoa que tem uma doença acredite na terapia. Em acreditando na terapia, você pode ter um negócio que em medicina a gente conhece bastante, que é chamado de efeito placebo. E independente de não produzir efeito, a crença que o indivíduo tem que aquilo vai dar certo, junto com as coisas que ele naturalmente faz, como continuar tomando remédio, continuar fazendo o tratamento indicado por algum profissional de saúde, pode produzir o efeito cura. Então, eu pessoalmente, eu não sou contra as práticas integrativas. O que eu acho é que elas devem ser oferecidas sempre como uma terapia complementar. Não deve ser abandonado o tratamento que tenha evidência científica, e a pessoa que tenha dinheiro e queira comprar para si,
ela vai apostar na medicina integrativa. Doutor Gonzalo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, segundo ela, né, os únicos equipamentos aprovados e regularizados no país até o momento são os utilizados para fins odontológicos e estéticos. Como é que funciona isso? Veja bem, o aparelho é o produtor do O3, do ozônio. Então, tem um aparelho que produz ozônio. E aí você, na odontologia, tem lá caninho para jogar o O3, o gás, na gengiva, então para tratar periodontite, para tratar canal. É um procedimento a mais. O dentista injeta antisséptico, alguns produtos num quadro inflamatório na gengiva ou no dente. E entre esses produtos ele vai usar o ozônio. Então tem uma lógica aí. Pessoal que faz uso estético do ozônio, então passar na pele com óleo ozonizado, água ozonizada. O risco do uso sem injetar no corpo é muito menor. Então, essas práticas a Anvisa já permitiu há algum tempo. Eu participei, eu era membro do comitê científico da Anvisa até 2018. Esse comitê, a Anvisa solicitou a esse comitê que fizesse uma avaliação da ozonioterapia. E o comitê foi unânime em dizer que a ozonioterapia não é um método que tenha comprovação científica de que funciona, nós somos contra. Doutor Gonzalo, para que a eficácia e a segurança do ozônio sejam conhecidas de fato, se é que existem, seria necessário que os tratamentos fossem avaliados em testes clínicos, estudos randomizados, duplo cego. Esse processo não ocorreu com a ozonioterapia? Nunca foi feito. Esses estudos não são baratos, são estudos caros. E são estudos que exigem você pegar uma população, pegar lá 30, 40, 50 pessoas, dividir em 2 grupos, aleatorizar, e num grupo que tenha problema eu vou usar a prática integrativa e a terapia normal, e no outro grupo eu vou usar a terapia normal e não vou usar a prática integrativa. E ao final eu vou checar o que aconteceu com os 2 grupos aleatorizados, sorteados ao azar. Doutor Gonzalo, por outro lado, a Associação Brasileira de Ozonioterapia defende o procedimento e alega que há bastante evidências com respaldo científico avançado e que a sanção é indicada para ocasiões específicas e que existem muitas ofertas de tratamentos falsos atualmente na internet. Infelizmente, nós temos aí algumas clínicas agindo de maneira irregular. Temos as clínicas agindo de maneira irregular, por um lado, e por outro lado, a técnica, diferentemente do que diz a Associação Brasileira de Ozonioterapia, não tem comprovação científica e não é segura quando eles injetam o gás na pessoa. Então, usar na superfície, menos ruim. Agora, injetar é risco, não deve ser injetado. Mas a Associação Brasileira de Ozonioterapia acha que todos os canais que são utilizados para o ozônio devem ser aprovados. O que eu acho que é criminoso, porque é perigoso. Mesmo com o uso de máquinas proibidas para outras especialidades, com a lei sancionada, as punições pelo Conselho Federal de Medicina aos médicos praticantes do método podem ser mais complicadas, né? Porque existe uma legislação que, em tese, garante o direito de prescrever a técnica. Veja, a responsabilidade pelo uso de uma técnica na medicina é do Conselho Federal de Medicina, independente da existência de uma lei que permita você utilizar essa lei. Então, os conselhos de medicina poderão, sim, punir médicos que façam ozonioterapia. É óbvio que isso vai depender de circunstâncias jurídicas se movimentar. Não sei se isso vai acontecer, mas é o caminho. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Gonzalo Vecina Neto. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, doutor.
Foi um prazer, conte sempre conosco, Celso. Vamos levar informação boa para a nossa sociedade. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, André Tal. Obrigado, André. Obrigado, Celso. Obrigado, doutor. Sempre uma alegria participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.